Vamos falar de categoria de base então, né. Como você espera melhorar a estrutura das categorias de base do Santos, não só na masculina, mas a feminina também? Bom, vamos falar da feminina primeiro. A feminina tinha uma formação, ela tinha um convênio, morreu. Então eu estou trazendo um cara que já trabalhou no clube, e era um dos responsáveis por esse convênio, para reativar isso. A gente quer um CD exclusivo para as meninas. É, tem Uhum. uma conversa muito adiantada com a prefeitura de Cubatão. Eles cederam uma área exclusiva para elas, que é pertinho de onde tem o alojamento delas, tá? Então, a gente vai conversar com as atletas, entender se faz sentido, claro, porque tem que ter o lado humano, a gente tem que conversar com as pessoas. E assim, se for de acordo, nós vamos ter um CT exclusivo para elas, tá? Com toda a comunidade, e para ter formação, fazer novas parcerias, porque o Santos tem que formar. Da mesma forma que o Santos é excelência na formação da base masculina, tem que ser feminina. Você vê os clubes que estão disputando aí a semifinal do Paulista, são os quatro grandes, né? Nós que ganhamos ontem do São Sim. Paulo e o Corinthians que ganhou do Palmeiras também, né? Sim, Cheio de aham. jogadoras do Santos dos outros três clubes, né? Porque o Santos tinha esse calibre, né? E perdemos essa última administração mais do que tudo. Então vamos retomar isso. Falando masculino, o Santos mudou muito a característica, né? Nós sempre tivemos uma base, e os meninos franzinos, que eram bons atacantes, Neymar, Robinho, todo mundo aí que a gente lembra, Gabigol, etc., qualquer um que você lembrar aí, sempre foi assim. E o São Paulo sempre teve jogadores mais fortes, mais meio de campo, e o Santos sempre precisou de atacantes. E, de repente, trouxeram nessa administração uma escola gaúcha. Treinadores de times pequenos do Sul, do Brasil, de Pelotas, etc., com todo respeito, ao Curitiba, que mudaram a característica da base. E a base está deixando de revelar, temos poucas joias nesse momento, porque isso a gente precisa mudar. Então a gente quer fazer uma base linear. O que é isso? Nós vamos pegar desde o sub-11 até o sub-23, que tem atletas que demoram mais para maturar. Eu vou te dar um exemplo, o Pituca. O Pituca virou o titular do time principal do Santos, a ser esse grande jogador que a gente gosta tanto, estava no sub-23, porque não estava sendo aproveitado mais no sub-20. Foi pro sub-23, olharam, cara, o cara tá jogando bem, botaram no profissional. Então você precisa ter isso. Eles têm que ter uma qualidade, uma dinâmica de trabalho parecida. O cara entra no sub-11 e ele aprende como o profissional joga. Tem um treinador profissional, que ele tem uma métrica de trabalho, e todo mundo vai aprendendo. Então, o que acontece? Quando o cara chega no sub-20, o jogador principal machucou, foi vendido, o menino do sub-20 vai subir, ele pode não ter experiência do que o profissional tem, mas ele sabe exatamente a função dele em campo e tem as características do clube preservado, as características do treinador preservado. Então, isso é muito importante. Então, é um trabalho que a gente vai mudar, vai trazer algumas pessoas da área de futebol de base que são já conhecedores do clube, que já estiveram no passado, têm um passado vencedor, para fazer esse trabalho acontecer, tá? Eu cito para você um exemplo, o time de 2015 do Santos campeão paulista, né? Tem um grande profissional na área do futebol. Literalmente foi um cara que soube trazer pontualmente poucos jogadores, aproveitar a base e aproveitar uma parte do elenco, e montou um time campeão, montou um time no triênio que fez bons campeonatos. Por quê? Porque a gente soube usar a base com inteligência e gastar pouco com contratações, não fazer como foi feito nessa administração, que trouxemos 50 jogadores caríssimos, com salário de 800 mil, 1 milhão, e ninguém resolveu. O Santos sempre soube trabalhar essa base. É o que a gente quer para o feminino e masculino, e já é algo que a gente já tem bem planejado para trabalhar desde o primeiro dia da transição, não é nem de mandato, não. Assim que a gente ganhar a eleição, a gente já vai começar a executar isso. Entendi. Ainda falando sobre base, a gente sabe que o Santos tem uma base mais promissora do Brasil, né? E daqui sempre sai jogadores para jogar na Europa. Eu queria saber se Sim. na sua gestão os valores pedidos pelo Santos ou até mesmo aceitos farão jus ao talento do jogador, né? Porque a gente vê muito jogador saindo a um preço bem abaixo do que ele valeria mesmo se o Santos tivesse condições financeiras melhores. Ó, eu acho o seguinte, você tem que pensar no jogador começo, meio e fim. O que quer dizer isso? Você tem que entender que o atleta, ele tem que subir pronto. O que está acontecendo? O Santos, por desespero, ele sobe o jogador antes da hora. Vou dar um exemplo para você, do Ângelo. Um baita jogador, um atacante, incisivo, rápido, bom num contra um, não sabia fazer gol, não sabia chutar. Subiu com defeito, subiu antes da hora. Se você tem um departamento de transição na base, o treinador profissional fala, preciso do moleque, para ataque. Fala, olha, tem moleque bom, mas não tem pronto. Esse aqui é bom, mas não sabe chutar. Então vamos segurar ele um pouquinho, pega alguém emprestado aí no mercado por pelo menos 6 meses, que nós vamos trabalhar esse fundamento. Sobe o profissional preparado para assumir uma função.
você trabalha esse menino, você dá tempo para ele trabalhar, dá espaço, você faz um plano de carreira para ele, tá? Isso é muito importante. Você faz um plano de carreira, que é o que a gente pensa para o Marco Leonardo, por exemplo. Eu não acho que tem que vender o Marco Leonardo correndo. Tem que fazer um plano de carreira para ele, tá? Tentar segurar ele no clube. Por quê? Ele é um profissional que a torcida gosta, ele é um menino, sabe, oriundo da Vila. Então, nada mais natural do que o torcedor se espelhar nele, que o menino queria uma camisa do Marco Leonardo. Quando o menino subiu ano passado, você já quer vender correndo? Por qualquer dinheiro, não. Ó, Marco, fica aqui no Santos, você vai para a seleção, você vai fazer história, você vai ser um dos artilheiros da história do clube. É mais natural do que você estar com a gente. E quando você for para a Europa, você não vai para o Newcastle, você não vai para um time médio. Você vai para um time com a camisa tão pesada quanto a nossa, vai para o Real Madrid, para o Milan, um time de excelência, tá? Para ganhar um salário compatível com a sua capacidade. É isso que a gente precisa para os meninos, não pode vender correndo. A gente tem que preparar, maturar, aproveitar eles do clube, gerar títulos, como a gente teve no time de 2010, teve o Neymar, o Ganso, o Danilo, o Alexandre, saber usar os profissionais e vender bem, tá? É isso que a gente precisa. Diferente disso, é um péssimo negócio, é perder dinheiro. Vender o David Washington como a gente vendeu foi péssimo, vender o Ângelo como vendeu foi péssimo. A gente não ganha dinheiro, não ganha título, não ganha torcedor. Qual a vantagem? Pagar 2, 3 folhas de salário cara para jogador ruim, para pagar salário de Angulo, salário de João Rúlio. Isso não pode. Então, era sobre a questão de como convencer o jogador a ficar mais tempo no clube e trazer um retorno esportivo também, não só financeiro, mas você já respondeu que no caso seria Legal. o plano de carreira, né? Isso.